A galera tá entrando, tem 20 pessoas online, 21. Dá boa noite pra todo mundo, galera. Guilherme Levi, aqui na CG Cardio novamente, recebendo uma nossa amiga de plantão, Luísa Máximo, cirurgiã vascular do serviço do FRJ. Como é que você se apresenta pro pessoal que tá te assistindo? Eu sou cirurgiã vascular e endovascular. Minha formação foi toda na UFRJ, a minha parte específica, né, da cirurgia vascular. Minha formação acadêmica foi na Unirio, fui aluna da Unirio, fiz residência em cirurgia geral no Cardoso Fontes, fiz R1 e R2 de cirurgia vascular na UFRJ e o R3 também em endovascular na UFRJ. E atualmente mestranda em cirurgia experimental também lá no HU. Legal, parabéns pela formação, muitos R's, né, na trajetória. É um total de 6? 5 R's. 5 R's, é muita coisa. Nessa formação, falando primeiramente da formação, né, antes do tópico principal, como é que foi a sua formação na residência? Foi como você esperava que fosse, na época que você entrou? Não. Eu entrei na cirurgia vascular achando que era uma coisa e eu vi que não tinha nada a ver. Na verdade, eu vi que era muito mais amplo do que eu imaginava que fosse. Eu considero minha formação muito boa em relação a muitas formações que eu vejo por aí em alguns serviços. Até por ser um hospital universitário, a gente viu muita coisa diferente. Mas a cirurgia vascular, ela abrange um mundo de coisas, né? Eu acho que se equipara à parte clínica de cardiologia, que você pode ir de um extremo ao outro, sendo que no meio do caminho tem infinitas opções. Na cirurgia vascular, no HU, a gente é muito focado em doença arterial. A gente fica muito pouco com a doença venosa, com varizes. Também tem essa parte, mas a doença arterial acaba sendo o nosso foco. E também o paciente renal crônico tem um foco muito grande nos renais crônicos, até porque a nefro lá é muito forte. E acaba sendo um diferencial, porque é algo muito, muito específico e muito difícil da formação. O renal sempre é um paciente desafio para a gente. Então, vai desde ambulatório, centro cirúrgico, hemodinâmica, ambulatório de Doppler, ambulatório de espuma, enfim, passando por a parte clínica da vascular é muito forte, a parte teórica também exige demais da gente, porque são pacientes muito complexos. A gente faz um paralelo muito grande com a cardiologia, né, em relação ao paralelo de doença cardiovascular e doença vascular periférica, doença renal. Então, acho que tem bastante assunto pra gente aí. Legal. Isso é uma coisa que é muito... Às vezes as pessoas, quando não conhecem, nunca rodaram na vascular, ou propriamente não tem tanto interesse, acham que é uma coisa mais fechada do que é, né? A gente estava preparando as perguntas que a gente recebeu, vinha muita coisa extra, a parte clínica, por exemplo, muito grande, né? Um ambulatório muito forte, dependendo do seu gosto como profissional, né? Na sua residência, apesar de muito arterial, você também tem um ambulatório, consegue ver de tudo? Sim. Na minha residência, os ambulatórios eles não são divididos em segmentos, né? Tem alguns serviços em que tem um ambulatório de aorta, ambulatório de carótida, ambulatório de doença periférica, ambulatório de varizes. Lá não, os ambulatórios funcionam como ambulatórios gerais. Eu acho, para mim, como foi a minha formação, eu me acostumei dessa forma. Acho que o paciente é visto mais como um todo. Muitas vezes o paciente que tem doença vascular periférica também é o paciente que tem estenose carotídea, que tem aneurisma. Então, o paciente é do ambulatório, né? E cada ambulatório opera num dia específico. Então, acho que isso foi uma boa divisão que a gente achou lá no HU e funciona. Legal, acaba... O paciente tem um dono. Exatamente, faz um segmento
contínuo com uma Isso. equipe, né? Então, acaba conhecendo melhor, tem uma relação médico-paciente boa também, né? Deve valer muito também por isso, né? Que faz muita diferença. Pensando, você falou até do seu R5 na endovascular. A residência de endovascular aqui em geral, Rio, né? Brasil é muito concorrida, é difícil. São poucos serviços, né? Mas tem uma vantagem, de certa forma, que hoje em dia a endovascular está bastante difundida. Então a gente acaba tendo contato com a endo desde o R1. A gente entra em arteriografia, em angioplastia, aneurisma e tal. A gente acaba tendo uma boa visão de endo desde muito cedo. Então o R3 foca muito mais, a gente vê coisas muito específicas, mas não é todo mundo que faz. Então tem muitos vasculares que não têm a formação de endo e não tem porque não quiseram ter, acharam que estava bom daquela forma. E depende muito do seu foco profissional. Se você quer se dedicar àquilo, a endovascular e fazer a sua clínica montada naquilo, aí realmente, eu acho que o R3 é bem importante. Mas se não for o seu foco, se você quiser ir mais para o paciente venoso, por exemplo, aí realmente seria um ano que te daria muita experiência, mas não teria muita aplicação prática assim no dia a dia. Entendi. Então, a endo, no final das contas, acaba sendo um plus, né, para quem da mesma forma da hemodinâmica, assim, a pessoa que quer mais trabalhar com endovascular, né? Sim. Gosta, quer fazer, literalmente se especializar, né? E é uma coisa que a gente tem aqui pergunta em relação à hemodinâmica, né? Na endovascular, tem mercado para todo mundo? É uma especialidade que vai crescendo mais? Olha, hoje em dia a endovascular para vascular que mexe muito com o paciente arterial, é obrigatória. Né? São cirurgias que são muito menos mórbidas do que os bypasses de uma forma geral. Por exemplo, um bypass aorto-bifemoral é um paciente arteriopata a ponto de obstruir a aorta ilíaca, e que você vai abrir a barriga dele, clampear a aorta, abrir as femorais, enfim, é uma cirurgia extensa para um paciente que muito provavelmente, tem doença cardiovascular associada, cardíaca, né, coronariana, enfim. E a endovascular, ela é muito menos invasiva nesse sentido. A gente consegue desobstruir uma aorta com 2 punções, né? A gente consegue fazer um aneurisma de aorta com anestesia local, por exemplo. Então, veio para revolucionar realmente a cirurgia vascular. E o mercado, que você perguntou, acaba sendo muito mais amplo se você for comparar com a hemodinâmica. Eu vejo o mercado da hemodinâmica cardíaca, né, muito restrito. São poucas equipes, no Rio de Janeiro, não sei, deve ter 3, 4 equipes. Tem algumas equipes, poucas, algumas né? equipes, e que circulam nos hospitais. E a endovascular não. Todo cirurgião vascular que se propõe a fazer o paciente arterial vai ter acesso. Entendi. Vai ter o seu paciente de consultório. Mas, como eu falei, depende do seu foco profissional. Legal. Então, isso é uma dúvida que provavelmente todo mundo acaba fazendo a questão, né? Principalmente quando eu quero fazer vascular, será que é legal? Será que tem mercado? E passar essa experiência é muito, para quem assiste e está começando, é muito produtiva, né? E estimula também, né? Porque às vezes a pessoa está na dúvida, não tem uma questão, se escuta uma coisa que leve para frente, acaba estimulando positivamente. Aí, falando do tópico propriamente do podcast de hoje, né? Falando do nosso tema que seria dentro do endovascular, dentro da cirurgia vascular, a doença arterial periférica, né? Pensando na doença arterial periférica, como que a gente introduz essa avaliação, essa anamnese, por exemplo? Bom, eu acho que é importante a gente definir, primeiramente, a doença arterial periférica, né? Que é toda doença arterial não coronariana. Então, a gente vai mexer desde a aorta, todos os segmentos, carótida, de membro superior, membro inferior, enfim, a gente mexe com basicamente tudo exceto coração. Mas, hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco mais de doença de membros inferiores, certo. Que é boa parte da nossa clínica arterial no dia a dia. É o paciente com doença arterial obstrutiva de membro inferior.
É um paciente que tem um paralelo muito grande com a cardiologia, que são pacientes que geralmente andam juntos aí, vascular e cardio. E é um paciente que a gente tem que estar muito atento, porque a morbimortalidade dele é crescente proporcionalmente à gravidade da doença arterial periférica. Então, é um paciente com uma clínica muito rica e que você tem que saber examinar muito bem, tem que saber fazer as manobras adequadas, saber reconhecer o que é claudicação vascular, o que é claudicação não vascular, e isso vai interferir diretamente com a mortalidade dele a longo prazo, se você fizer o tratamento adequado, e evitar uma cirurgia, uma intervenção muitas vezes. Legal. Então, dando uma destrinchada na doença arterial propriamente periférica, né, de membros inferiores, os fatores de risco são semelhantes aos cardiovasculares? A gente pensa no paciente idoso? Sim. Como é que a gente analisa eles? Bom, exceto as causas mais raras, a doença arterial periférica ela é basicamente fator de risco para a aterosclerose. Então, é muito parecido realmente com doença coronariana. Então, paciente mais velho, hipertenso, diabético, tabagista, dislipidêmico, são todos os fatores de risco para a doença de membro inferior. A diferença são os sintomas, realmente. Muitas vezes esses pacientes têm doença obstrutiva, mas na maioria das vezes, chega a 50% a estatística, são assintomáticos. Certo. Aí quando a gente começa a falar, a gente fez uma anamnese e vai procurar realmente essa doença, né? A gente pensa numa classificação, né? Tem a classificação pensando em estágio dessa doença, que entraria o assintomático. E como é que a gente classifica esses estágios? Boa pergunta. Nós temos duas classificações principais, que é o que a gente usa no dia a dia. Tem outras, né? Mas o que a gente usa, que o clínico pode usar muito facilmente, são a de Rutherford e a de... Nossa, deu um branco. Ele tem um paralelo, né? De Fontaine, desculpa. Que eu fiquei com Framingham na cabeça. Mas a classificação de Rutherford e de Fontaine, eles têm um paralelo. O que é usado mais pelos clínicos e por nós também no dia a dia é a de Fontaine, que vai de Fontaine 1, que é o paciente assintomático, até o Fontaine 4, que é o último estágio mais grave, que é o paciente com lesão trófica. Então, o Fontaine 1 do assintomático, mas que tem doença aterosclerótica. Fontaine 2 é o paciente claudicante, então, que é dividido em 2A e 2B. O 2A é o paciente que tem uma claudicação para mais de 200 metros e o 2B para menos de 200 metros. O 3 é o paciente que tem dor em repouso. Falando um pouco, então, da diferença de 2A e B na prática, né, que a gente estava até conversando antes de entrar aqui ao vivo. O paciente Fontaine 2A é diferente, é difícil, né, para o paciente, muitas vezes, especificar o quanto que ele consegue andar até ter uma dor na panturrilha, até ter que parar, até recuperar, se recuperar daquela dor e continuar a andar. De novo, né? Muitas vezes eles não conseguem quantificar isso. No nosso dia a dia, a gente fala muito de dor, claudicação capacitante e incapacitante, né? O cara que consegue fazer suas atividades do dia a dia e o cara que tem muita limitação. A claudicação impede ele de trabalhar, impede ele de ir numa padaria e voltar, ele tem dificuldade, né? Acaba tendo que parar muitas vezes. Então é mais fácil da gente abordar o paciente dessa forma. Isso falando de coisa prática do dia a dia. O Fontaine 3 é a dor isquêmica de repouso. Dor isquêmica de repouso não é simplesmente o paciente sentir dor estando parado. É um paciente que ele tem que ter a sua terapêutica otimizada, ou seja, está com as medicações corretas para o tratamento de doença arterial periférica, está com analgesia otimizada e mesmo assim ele sente uma dor intermitente, principalmente noturna, que impede ele de dormir muitas vezes, com pelo menos 2 semanas de duração. Muitas vezes ele tem que ficar com o membro pendente, aí você vê o paciente deitadinho na cama com a perna para baixo. Enfim, são sinais de dor isquêmica de repouso. Entendi. Ele tem... você não avalia só se tem dor, né? Você vê se você tentou fazer uma medicação otimizada,
se ele tem uma anamnese que mostra que essa dor é realmente muito incômoda, né? Que é, por exemplo, a perna para fora do leito, é uma coisa que, às vezes, se você não sabe procurar, você vê ele com a perna fora do leito, você acha que ele tá com a perna fora do leito e ponto, né? Exatamente. Não é uma coisa, para quem não conhece, acaba sendo, passa despercebido, né? Exatamente. Então, a gente classificou Fontaine 2A, 2B e o 3, né? Pensando em abordagem, a gente abordaria do 3 em diante. Isso. E antes, o 2A e 2B a gente não necessariamente aborda, né? Exatamente. O 2A e 2B, a gente tem uma autorização da abordagem desse paciente quando a gente tem uma doença alta, ou seja, aorta e ilíacas. Aí a gente pode indicar a cirurgia, porque a patência dessas cirurgias a longo prazo é mostrado que é muito, muito boa. Então, a artéria se mantém aberta durante muito tempo, que são artérias fixas, não são artérias móveis como uma femoral, que a gente está andando e isso entendi. aumenta a hiperplasia intimal, então acaba que a artéria volta a ocluir em um prazo relativamente pequeno. Então, atualmente, assim, no dia a dia, é Fontaine 3 e Fontaine 4. Então, um paciente com dor isquêmica de repouso e um paciente com uma úlcera arterial que não cicatriza, enfim, lesão trófica. Entendi. A gente avalia como que a gente vai abordar, né? O Fontaine a gente usa o 2A, 2B, usa o 3. Pensando em formas de avaliar esse paciente, buscar ele, né? Seria rastreio, que seria legal até para quem está assistindo que é clínico, que é cardio. Como que a gente faz esse rastreio? A gente faz isso com Doppler, faz para todo mundo, para cada faixa etária? Olha, o exame físico vascular é um exame muito rico, né? Então, a primeira avaliação, assim, ectoscopicamente, a gente vê um paciente com rarefação de pelos, aquela pele mais brilhosa, atrofia ungueal, são sinais de insuficiência arterial crônica. Mas no exame físico, principalmente, palpação de pulso. Todo mundo pode fazer, não tem que ter nenhum material específico. Treinar, palpar pulso pedioso, tibial posterior, pulso poplíteo, tem gente que tem dificuldade. Só isso já vai te dar uma ideia muito boa da clínica desse paciente. Existem exames específicos e aí teria que ter um aparelho mais específico, que é o Doppler cego, que é aquela canetinha, tipo um sonar, em que a gente faz o índice tornozelo-braço. O índice tornozelo-braço, pra gente, faz parte do nosso exame físico. E que muitas vezes ele guia uma terapêutica diferente dependendo do paciente. Então, o que seria isso, né? É a gente medir com um sonar a relação do pulso podal, ou seja, tibial anterior ou posterior, em relação ao braquial. A gente bota o manguito na panturrilha do paciente, o mais distal possível, e vai lá com o sonar e acha aonde que está o fluxo. Você mede o fluxo. E vai escutando. E insufla o manguito e vai desinsufla, né, até achar a pressão sistólica máxima. Você vê na pediosa e na tibial posterior, achou a máxima. Mesma coisa no braço. Você vai achar a pressão sistólica máxima nas duas braquiais, divide a do pé pela do braço. Isso vai dar um valor que o normal é entre 0,9 e 1,1. Abaixo de 0,9, o paciente já tem algum grau de isquemia. Entendeu? E esse exame ele tem uma especificidade de 95%. Então é um exame muito, muito bom para detecção de isquemia de membro. O Doppler, você pode lançar a mão do Doppler quando você está em dúvida se uma claudicação, por exemplo, é uma claudicação vascular ou se é uma claudicação neurológica, por exemplo, um paciente com dor ciática ou alguma outra limitação, artropatia coxofemoral, enfim. Mas o Doppler a gente usa mais para acompanhamento, para segmento. O vascular dificilmente vai pedir Doppler para diagnóstico. Entendi. Porque o diagnóstico está muito mais no nosso exame físico. Então a gente acaba lembrando de fazer a avaliação desse paciente, um bom exame físico, exatamente. Faz o índice tornozelo braquial, a gente usa o sonar cego, é como mais por curiosidade, né? É como se fosse aquele sonar que a gente vê o pulso
é um sonarzinho, é mais simples, né? Sabe quando a gente vai medir batimento fetal? É isso que eu ia perguntar. É o mesmo? Só Tá que parecido? o probe é uma canetinha. Ele tem uma mais pontinha objetivo, né? mais... Você dificilmente vai conseguir um pulso com um probe obstétrico. Que ele é Entendi. muito É um longo. probe menorzinho, você vê se tem É uma fluxo. canetinha, isso. Avalia a sistólica na braquial e na tibial anterior e posterior e faz esse índice. Se a gente tiver uma sistólica muito menor na perna, sinal que a gente tem um índice abaixo de 0,9. Exatamente. Então a gente tem uma obstrução, né? Dá para fazer a mesma forma só com manguito, ouvindo? Provavelmente seria bem menos específico, mas na prática... Esteto? Isso. Não. Não? Não vai conseguir, porque não vai ser audível. Às vezes os fluxos, quando o paciente é arteriopata, primeiro que o esteto ele tem uma área muito grande para você ver um pulso que às vezes é uma artériazinha fina. Fina, né? Então, e não vai ter valor. Assim, o valor realmente é o Doppler cego. Legal. Eu tinha pensado, eu ia perguntar provavelmente a mesma resposta, sendo vendo por pulso mesmo, aquele pulso sistólico sobrando, né? A gente vê a sistólica na tibial. Também provavelmente não valeria para a prática, né? Mas não, porque se o paciente tem pulso, provavelmente ele não tem doença significativa, troncular. Pode ser um paciente isquêmico, mas, por exemplo, um diabético, que tem doença microvascular, de arteríola e capilar. E aí é outra situação. O diabético, insulino dependente, de difícil controle, aquele diabético de longa data, o próprio índice tornozelo-braço, ele perde um pouco o valor, porque as artérias são calcificadas. Então, para você comprimir a artéria no manguito, mais difícil ainda. Mais difícil, ela muitas vezes não é compressível. E o paciente é isquêmico, mesmo tendo o índice tornozelo-braço normal. Normal, né? Que acaba muitas vezes você acha o índice acima de 1.1, 1.3, que são artérias muito rígidas. Entendi. Acaba sendo... O próprio diabético é uma situação à parte, né? Um podcast à parte. Exatamente. Então a gente falou de classificação, estava falando do rastreio. Em relação à faixa etária, muda? Pensando em 50 anos, 60, 70, a gente pega alguém para procurar mais? Para você fazer um screening, né? Você pensar em doença aterosclerótica de membro inferior, o paciente com menos de 50 anos, a gente leva em consideração se ele for um paciente diabético com mais algum fator, geralmente tabagismo. E aí você está autorizado autorizado sempre está, né? Fazer exame físico, mas você já faz o índice tornozelo-braço, por exemplo, nesse paciente, que ele pode ser um assintomático. Mas entre 50 e 69, 70, você já leva em consideração se o paciente é só diabético ou então se tem algum outro fator de risco. Você não soma como o menos de 50 anos. E o paciente acima de 70 anos, todos eles. Entendi. Então acima de 70 a gente fica mais de olho no final das contas, né? Pensando em CAD é mais ou menos um raciocínio parecido, né? Parecido, Não tem algo mais objetivo em relação ao screening, né? Mas a gente avalia da mesma forma. Pensando uma pergunta do dia a dia, né? Pedir o Doppler para esse paciente, a gente pede para todo mundo, pensando numa situação de ambulatório, né? Chegou uma pessoa com 60 e poucos anos, a gente faz essa mesma avaliação? Como é que a gente avalia? Bom, primeiro, você não vai pedir Doppler arterial para um paciente que tem pulsos distais. Então, exame físico é sempre primordial. O paciente que tem queixa de dor em membros inferiores e você está em dúvida se é um paciente claudicante, às vezes o paciente tem doença obstrutiva, mas tem uma dor atípica. E aí você está na dúvida. Tudo bem, não tem pulso. Você pede o Doppler. Você pode ter um fluxo até bom, distal, e você não palpa o pulso direito. Às vezes o paciente é obeso, ou então está com edema periférico e você não consegue palpar. Você solicita o Doppler muitas vezes para diagnóstico diferencial. Entendi. Por que o paciente sente dor na perna e um paciente que não tem pulso, né? De preferência. Então, lembre de palpar o pulso, acaba sendo uma coisa que muitas das vezes a pessoa negligencia. Né? Todo mundo sabe fazer e tudo mais, né? Mas na prática o pessoal passa direto, né? Eu recebo muito. O paciente parecer já com Doppler, quando você vai examinar, tem todos os pulsos. Você não precisa nem olhar o Doppler. A causa não é arterial. Justo.
pensando na associação com doença coronária, né? É o mesmo raciocínio em todos os aspectos? Tem alguma coisa diferente? Então, a relação da doença arterial periférica com a doença coronariana é muito próxima e são proporcionais. Quanto mais grave a doença arterial periférica, mais grave vai ser a doença cardíaca, cardiovascular. Geralmente é coronariana. Então, os índices de mortalidade são muito altos para os pacientes que têm uma isquemia crítica de membro, por exemplo. Ele tem uma mortalidade de 1 ano extremamente elevada e eles morrem de eventos cardiovasculares. Então, chega, por exemplo, um paciente assintomático com doença arterial periférica de membro, ele pode chegar a 6% de eventos cardiovasculares maiores dentro de 1 ano. Então, infarto, AVC, chega até 6%, o cara assintomático. E chega a 21% de internação hospitalar por alguma causa também aterosclerótica, seja ela qual for. Então, a relação é muito próxima. Por isso que acaba tangenciando muito Framingham, né? Em relação a risco de mortalidade e morbidade também acaba indo junto, né? Porque Sim. o paciente, a qualidade de vida piora, intercorrências e por aí vai, né? Pensando agora numa pergunta dividindo em agudo e crônico, né? Como que, por exemplo, na emergência, pensando no agudo, como que normalmente é essa abordagem? Chegando o paciente com uma dor aguda no membro inferior, o que a gente vê no exame físico, o que a gente pode fazer? Então, isso é importante você ter um olhar mais vascular, até para pedir para o cirurgião avaliar e tal. Então, o paciente que tem uma oclusão arterial aguda, a causa principal é embólica, né? Pode ser embólica ou trombótica. A causa embólica, mais uma vez, paralelo com a cardio, geralmente é cardioembólico. E aí é um paciente que vai se apresentar com um membro frio, muito doloroso, pálido, às vezes pode já estar cianótico, dependendo do tempo de evolução. E aí você tem graus de evolução dessa isquemia, até o ponto do paciente ter paralisia, não conseguir mais mexer, tá com o membro rígido, e aí você já está com o membro praticamente inviável, que não vale a pena revascularizar. É um paciente para amputação. Mas o paciente que acabou de chegar na emergência, muita dor na perna, primeira coisa, vê se tem pulso. Sim. Sempre vá para o exame físico. Paciente não tem pulso, membro está gelado, aí pode chamar o vascular direto, que não precisa nem perder muito tempo com angiotomografia e tal, não tem pulso nem femoral, você não sabe o que é. Aí Tá tudo bem. buscando mais detalhes mesmo. Você busca mais detalhes. Mas o vascular já vai chegar para a abordagem. E a abordagem principal nossa é abrir a artéria femoral, a maioria das vezes é a artéria femoral comum, que a gente abre e passa o Fogart, né? Aquele catéter que tem um balãozinho na ponta. Balãozinho na ponta, a gente com um balão desinsuflado, a gente progride ao máximo que conseguir, insufla o balão e vem puxando os trombos. Entendi. E aí, literalmente, desobstrui. E fecha, né? Esse seria a abordagem mais... Seria mista, né? Seria menos invasiva e aberta ao mesmo tempo. Hoje a gente tem alternativas para fazer isso por via endovascular. Eu acho que é muito específico para falar aqui, mas temos como fazer. Mas na nossa prática a gente também muda um pouco a cirurgia, dependendo se for embólica ou trombótica também. Então, também mais detalhe ainda, né? É mais detalhe, Pensando... Aí é mais vascular mesmo. Pensando mais na prática do dia a dia, vamos dizer, Rio de Janeiro. O Fogart ele é usado em hospital municipal, estadual, a gente tem um acesso legal a esse tipo de procedimento ou Sim. não? Na maioria das vezes o Fogart está disponível amplamente na rede pública, no SUS. Em alguns poucos casos ficou em falta em alguns hospitais do município durante um tempo, mas foi pontual, né? Foi pontual. E aí, enfim, você faz troca, enfim, né? Você pede de outro lugar emprestado, mas Fogart é tipo um material básico pra gente. Certo, legal. Então a gente falou da aguda, né? O que a gente vê na anamnese, falou como que aborda, tanto Fogart quanto lembrar que tem endovascular, lembrar que sendo em situações específicas, né, o paciente mais grave, sem pulso,
com o tempo longo, o membro inviável é indicado a amputação propriamente dita, né? E pensando na crônica. A crônica nem sempre vai na emergência, mas é um paciente mais de ambulatório. A gente já viu as classificações, como é que a gente avalia, onde busca, né? Mas a gente vendo um que a gente vê tem uma classificação já de 3, né? Que ela tem uma clínica mais importante. Todos eles, como é que a gente aborda eles? Então, o Fontaine 3 é um paciente cirúrgico, né? Se você já está com a terapêutica otimizada, medicamentosa, é um paciente que, mesmo assim, continua com dor, ele é um paciente que está elegível para cirurgia. O exame que a gente usa muito assim, para definição cirúrgica, de abordagem cirúrgica, é a arteriografia, que seria o CAT, né? O CAT da perna. E aí a gente faz a arteriografia. Se você está num serviço que você tem a possibilidade de fazer essa arteriografia e planejar a cirurgia, depois pedir material, beleza, você tem tempo para isso. Mas muitas vezes o paciente é grave, já tem uma lesão com uma evolução rápida e você já entra armado, que a gente chama. A gente entra com uma arteriografia já com material para fazer uma angioplastia. Então, balão, estente, fio guia, tudo isso. Mas, muitas vezes, esse paciente é elegível para um bypass, por exemplo. E aí, bypass é uma cirurgia um pouco mais dispendiosa, mais complexa, assim, tecnicamente, e aumenta um pouco a morbimortalidade para um paciente que já é grave. O paciente ele já é sistemicamente comprometido, isso, né? É uma cirurgia literalmente aberta, tem mais riscos, né? Isso. Em geral, quando a gente pensa na crônica, a gente tem algumas medicações clínicas para a gente fazer para esse paciente? Sim. Na verdade, a evolução da doença arterial periférica, você não tem nenhum trabalho que fale sobre medicamentos que revertam o que já está estabelecido. Já tá lá, né? O que se sabe é que você consegue estabilizar muito bem a doença no paciente que consegue caminhar e para de fumar. Então, existe até a frase stop smoking and keep walking, que é basicamente a forma dele salvar a perna dele, né? forma de salvar a perna. Tem trabalhos que a caminhada, né, progressivamente maior diminui muito até as intervenções cirúrgicas a longo prazo. O paciente consegue formar circulação colateral que pode compensar aquele membro. Entendi. E isso, quanto mais precoce, melhor. Mas cessar tabagismo, principal. Primeira regra. E aí você vai fazer o uso de AS, estatina, controle pressórico, controle do diabetes, que muitas vezes o residente acha que é para melhorar a doença do membro inferior. Mas o foco é mais cardíaco, porque é um paciente cardiopata e que você vai prevenir eventos cardiológicos no paciente que tem doença de membro inferior. Então, o foco muito dessas medicações acaba sendo mais para o coração mesmo do que para a própria perna. Acaba pegando de forma sistêmica, né? Vai pensar em coronária, vai pensar em toda a parte vascular mesmo, né? Aí mais uma curiosidade, né? Quando a gente fala de doença venosa, tem alguns remédios que a gente ouve com frequência, né? Que o nome, eu esqueci o nome, não vi a cabeça. Diosmin, Taflon e por aí vai. Isso serve para alguma coisa, para a parte arterial? Não, a parte arterial. Totalmente diferente, né? Mas para poder passar para o pessoal. E pensando em tratamentos diferentes, tem alguma coisa que estaria saindo? Teria alguma coisa que teria em teste? Mas para curiosidade para o pessoal. Olha, a gente tem uns paralelos interessantes com a cardiologia, que são, por exemplo, balão farmacológico, stent farmacológico, que volta e meia entra-se em discussão as melhores indicações para cada um. Tem muitos dispositivos de resgate, por exemplo, o paciente que você colocou stent na perna e aí fez uma trombose aguda do stent, ou então uma hiperplasia intimal precoce, o paciente não compensou o membro e evolui com dor em repouso, ferida. Você tem dispositivos endovasculares para desobstruir, que, enfim, são inúmeros mecanismos. Tem mecanismo de você joga soro com heparina, você aspira,
você faz uma trombólise in situ, enfim. A gente tem, como a cardiologia, um mundo de dispositivos e de E que estão estratégias. procurando, né? Estão sempre melhorando, né? Crescendo. E a gente tem que conhecer tudo. É importante estar sempre ligado em congresso, nos artigos que saem por aí, porque isso muda tão rápido quanto a cardio. Às vezes, colocar stent em artérias infrapatelares, já se viu que Muda, o sucesso é ruim. Assim, você não tem resultados tão bons quanto uma angioplastia simples por balão. Mas já se testou, então isso é o dia a dia, né? É o dia a dia. Vai fazendo estudo e vai mudando, né? Por isso que eu falei que a parte teórica da vascular é extremamente importante. Eu falo muito com os residentes. Não existe vascular sem estudar. Sim. Porque você vai fazer besteira, o seu paciente pode morrer, inclusive. O paciente é literalmente vascular, né? Então ele é grave, potencialmente grave, né? E a clínica, isso é uma parte legal, né, do podcast de hoje, mostrar que tem muita clínica no sentido de entender o paciente antes de abordar, né? Sim. Isso é muito, muito interessante. Pensando, né, juntando isso tudo em diretrizes, tem muitas diretrizes, tem alguma diretriz que vocês seguem mais? Então, a principal diretriz de doença arterial periférica, né, de membro inferior, é o TASC, que tem os paralelos com a cardiologia também. É um guideline que fala desde fatores de risco, epidemiologia, até as recomendações, classificação, enfim. Mas o principal é o também TASC. da mesma forma, né? Deve ser parecido com a ESC. O ESC, exatamente. A CST. Sociedade Americana e por aí vai, né? Então a gente falou da própria diretriz, falou do tratamento clínico, algumas formas de tratamento cirúrgico. Falando da endovascular, que é curiosidade de muitas das pessoas, né? A gente tem um stent convencional e o farmacológico. Por exemplo, na parte cardiovascular, o farmacológico, tendo disponibilidade, é bem mais usado, né? Na cirurgia vascular também é. Nem sempre tem indicações mais específicas, né? Isso aí entraria em muito detalhe. Mas o stent farmacológico na endovascular, de doença periférica, é algo relativamente novo. Para vocês é mais antigo. Muitas das coisas que a vascular usa hoje em dia vem da cardio. A maioria vem da cardio. Vai mudando, né? Vai vendo que funciona, vai testando. Exatamente. Mas também depende da topografia que você vai botar o stent. Isso que na vascular acaba sendo um pouco mais amplo. A coronária é ali. É um mundo à parte. É um negócio restrito, é no coração e basicamente você não tem tanta mudança de fluxo coronariano. Mas o fluxo, por exemplo, de aorta é totalmente diferente de um fluxo de uma femoral superficial que não tem nada a ver com a infrapatelar. Sim. Então, nem sempre os materiais que a gente vai usar numa topografia é o ideal para outra. Entendi. Isso varia demais, é bem específico. Em relação ao remédio pós, né, stent, seja farmacológico ou não, vocês sempre fazem antiagregantes para tratar? Sim, aí é igual. A gente sempre faz dupla antiagregação. Legal. A gente acabou percorrendo boa parte do que a gente fez de tópico, né? Se alguém tiver alguma pergunta, manda pra gente, tá aqui com dos tópicos abertos aqui para receber perguntas. Enquanto isso, né, falando da parte de formação mesmo, né? Você contou pra gente como que é a formação propriamente de cirurgia, quando você foi para vascular, os desafios que você teve. Pensando no mestrado, como é que tem sido o seu mestrado? É legal? Você pensa em seguir para doutorado? Eu atualmente, meu projeto de vida é seguir a vida acadêmica, né? Eu quero ficar dentro da universidade, onde eu me encontrei, onde eu vejo os casos raros, a gente vê tumores vasculares, vê casos difíceis, que a gente não vai ver no particular, no dia a dia. E gosto da docência também, então eu acabei começando o mestrado e vou para o doutorado para ficar dentro da universidade. Eu faço mestrado em cirurgia experimental, que é um ramo do programa de mestrado da UFRJ, e uma vertente também de isquemia de membro, mas com uma abordagem um pouco diferente, que é a simpatectomia, né? Que também é outra, um outro tema que você corta o estímulo simpático
cirurgicamente, né, dos membros inferiores, de forma a você vasodilatar. Vasodilatar, né? Exatamente. Então, eu estou revendo a cirurgia, uma cirurgia antiga, a simpatectomia, e vendo até onde ela tem indicação, enfim, porque a nossa percepção no HU é que ela tem o seu valor, sim, e é muito maior do que a literatura indicaria pra gente, que acabava sendo uma cirurgia de última escolha. Por exemplo, a gente tem um paciente isquêmico que já revascularizou, já fez cirurgia endovascular, já fez bypass, a gente vê que não está tudo ocluído, não tem mais leito distal para revascularização, e aí, tá bom, vamos partir, vamos fazer a simpatectomia, última tentativa. Talvez não seja um momento, né? Minha ideia é que as cirurgias de simpatectomia são mal indicadas. É uma cirurgia para uma indicação mais precoce num paciente específico. Entendi. E querendo ou não, quando você faz como última opção, é um viés grande, né? Que o paciente já é o mais grave possível. Então, assim, ter um resultado surpreendente seria vendo de fora, né? Seria inviável, né? Seria, por exemplo, um paciente arterítico. Um paciente que tem doença arterial, mas também tem lúpus, tem artrite reumatoide, tem uma doença inflamatória que está atuando ali em cima da artéria. Então, se eu cortar esse estímulo simpático, eu poderia mudar. Exatamente, eu poderia vasodilatar aquilo que está sendo induzido imunologicamente, por exemplo. São várias situações, mas são pacientes muito específicos que poderiam se beneficiar de uma cirurgia e que muitas vezes a gente fazendo uma abordagem convencional de mexer na artéria diretamente, endovascular, bypass e tal, são pacientes que trombosam muito fácil, entendeu? Porque já tem uma inflamação da íntima já antes. Muito maior, né? Muito maior. Entendi. Mas por curiosidade, teria muito efeito colateral essa retirada da inervação, né? Seria edema, algo assim? Não, a gente não vê na nossa prática clínica grandes complicações. Complicações que a gente teve até hoje foi complicação local de cirurgia. A gente faz cirurgia aberta, né, abdominal, seroma. A gente teve complicações cirúrgicas, né? Não é uma complicação local. Da não inervação, né? Sim, não, quanto a isso não. A gente teve uma complicação que foi até um paciente que, se eu não me engano, foi publicado na época. Um paciente que era HIV positivo, estava com isquemia de membro crítica, e a gente fez a simpatectomia. A revascularização dele, né, a reperfusão foi tão forte que teve que fazer uma fasciotomia. Ele fez, realmente ele fez mudou totalmente. Compartimental. Então ele é um caso extremamente indicado. Salvou a perna, entendeu? Entendi. Legal. O mestrado dura em torno de 2 anos, dura um pouquinho mais, um pouquinho menos? Isso. O ideal é você concluir em 2 anos, né? Mas você pode estender mais 1 ano. Tem como trancar, por exemplo, mas isso você perde pontos. Quando você vai fazer a pontuação do CAPES e tal, você tem algumas regras a serem seguidas. Isso também conta pontos. Quanto mais cedo você defende, por exemplo, entre 1 e 2 anos, você ganha pontos, né, para o programa de mestrado. Legal. Então, isso a gente é bastante cobrado. Né? Em relação a doutorado, também é o mesmo raciocínio, mais ou menos a mesma metodologia? O doutorado, eu não sei se eu vou fazer na UFRJ, talvez vá para fora, não sei ainda. Isso é mais para frente também. Mas a tendência é seguir a mesma linha de pesquisa, né? E o mestrado você faz uma dissertação, o doutorado é uma tese, você está querendo provar... Uma coisa diferente, né? Você é inovador. Então, doutorado são 4 anos, enfim, a taxa de cobrança é muito maior e você não está mais ali para aprender muita coisa. Você está para fazer realmente, exatamente, fazer a sua tese, né? Exatamente. Uma situação diferente, né? Legal. Isso também é muito interessante. Porque as dúvidas minhas mesmo, porque hoje em dia, depois que tudo mudou na parte de interação social, de mídia e tudo mais, foi uma coisa que ficou menos falada, né? As pessoas dão... É uma coisa muito importante e as pessoas, por não terem tanto incentivo, nem todo mundo tem estímulo de fazer, né? Sim, verdade. Fiquei aqui vendo se tinha alguma pergunta. Não mandaram aí nos últimos minutos.
Tem mais algum ponto? O que você acha? Você acha que falta alguma coisa pra gente falar? Eu acho que talvez a cirurgia vascular seja, como foi para mim, um pouco desconhecida, uma especialidade que as pessoas acham que é uma coisa e é outra totalmente diferente. Nas pessoas até mais velhas de gerações anteriores, leigas, né? Sim. Acha que todo mundo é angiologista, mexe com veia e tal. Por aí vai. Sendo que, por exemplo, eu Não, é outro. Você gosta não da é minha artéria, área. Não, veia definitivamente não é. A gente opera porque acaba tendo que operar no dia a dia, consultório e tal. Mas é a menor parte do meu dia a dia. Minha principal área de interesse é o renal crônico, por exemplo. Eu gosto bastante. É um paciente muito desafiador. O acesso vascular para hemodiálise, às vezes, te permite coisas que em outras áreas da medicina Não dificilmente tem. você vai ver. Tá um podcast tudo. só de doença renal. Você pode fazer o que você quiser com o renal, contanto que você ache um acesso para ele dialisar. Legal. Então é um mundo, né? Isso é muito legal. Eu sempre gosto da vascular, não tem como cardio não gostar da vascular, né? E sempre estimulo as pessoas a conhecerem, porque tem muita clínica, faz muita diferença saber os detalhes da cirurgia vascular, né? Até porque o cardiologista, o clínico, vai ter muito paciente que é potencialmente grave, sendo da clínica de vocês, né? E gostaria de agradecer enormemente a sua presença. Doutora Luísa Máximo, Luísa com Z, tá? Tá escrito errado, escrevi errado, culpa minha. Gostaria de agradecer mais uma vez, Guilherme Levi, para todo mundo que acompanha também no Instagram, tá ouvindo no Spotify ou no YouTube. Não deixa de se inscrever, se chegou até o final do podcast, compartilha e sempre uma honra recebê-los. Um grande abraço a todo mundo. Manda um tchau pra galera. Tchau, galera.